Bem-vindos a essa casa de estudo, de oração, de meditação. Hoje, com alegria, a gente está recebendo José Roberto, que é de Rio Pardo, da Allan Kardec, mas trabalha também em outras sociedades lá. Então, bem-vindo, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Então, uma curiosidade hoje, que eu nem falei com a presidente, mas eu vou falar. Eu tenho um recorte de jornal, isso que eu estava olhando aqui, que no dia 30 de setembro de 1940 foi fundada essa casa. Então, ontem a casa estava de aniversário. E ali na parede a gente tem o quadro da federação. A gente é filiado desde o dia 7 de fevereiro de 1942. Então, é a casa mais antiga de Santa Cruz, filiada à FECOS. Desde fundada em 1940. Então, a casa estava de aniversário. Parabéns. Então, convido a todos para a gente fazer a prece, para darmos início a essa exposição do nosso livro. Deus Pai, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, estudando a doutrina consoladora, agradecendo a longevidade dessa casa, agradecendo a todos que por aqui já passaram, que fundaram essa entidade, esse centro espírita, aqueles que aqui trabalharam, que já se encontram no mundo espiritual, a nós, que atualmente estamos trabalhando na divulgação da tua doutrina, mestre. Só temos a agradecer e pedir, continue nos amparando, nos auxiliando a cada dia. Que na exposição da noite, o nosso irmão José Roberto possa passar essa mensagem que todos nós estamos precisando para o nosso dia a dia. Obrigado, Pai, e em teu nome queremos dar início, então, aos trabalhos expositivos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Na paz do nosso Mestre Jesus. É uma alegria estar aqui e a gente não cansa de dizer isso. A honra, a nossa gratidão ao convite. Parabéns a todos os trabalhadores que compõem esse lar maravilhoso de trabalho e de oração. E que honra, né? Fazer parte desse grupo. Parabéns a todos. Deus ilumine sempre. Nossa reflexão da noite de hoje vai nos trazer uma obra de Divaldo, Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, mas que traduzimos para o nosso dia a dia, trazendo sempre, e essa é a nossa intenção humilde, de refletirmos as coisas nossas do nosso dia a dia. E nós começamos lembrando de Joana de Ângeles, a mentora querida, no prefácio da obra, quando ela diz que ninguém estaria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Isso significa que toda a existência física, e isso inclui a todos nós, a nossa vida, tem uma finalidade superior, um propósito enorme de Deus para nós. E aí ficamos pensando, para iniciarmos com um velho trabalho, quando lembramos que o que estamos vivendo, passando, são oportunidades, muitas e diversas. Vida, desafios e soluções. Se alguém rezar, e nós fizemos tanto isso, pedindo paciência, Deus daria
a paciência, o Deus vai nos dar tantas quantas oportunidades forem necessárias para nós sermos pacientes. Se pedimos coragem, Deus nos dará coragem? Ou nos dará tantas quantas oportunidades de sermos corajosos? Se alguém pede à família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou nos dará tantas forem quantas precisam oportunidade para nós nos amarmos? Naquele entardecer em Betânia, o sol já buscava a linha do horizonte, quando Jesus, atendendo ao pedido dos amigos Marta e Maria, irmãos de Lázaro, dirige-se até o túmulo onde fora sepultado o amigo. Uma pequena multidão rodeava a sepultura. Amigos de Lázaro, curiosos, muitos curiosos, céticos de todos os tipos. Apelou então Jesus para a cooperação dos seus amigos. Tirai a pedra. Em outras palavras, tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas do ser imortal. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43. A frase, na verdade, é e continua sendo um convite, um chamado à superação. O milagre de Lázaro sair do túmulo, ainda envolto em mortalhas, é interpretado, é visto como um convite para sair da escuridão e das nossas situações difíceis. Qual será o chamado que Jesus tem para você, para mim, para todos nós hoje? Qual o chamado? Qual a mensagem de Jesus? E a mensagem de Jesus é poderosa. Então a mensagem de Jesus, há mais de 2000 anos, dizendo: removam a prova, a pedra, e chamando Lázaro para fora, nesse exato momento, a partir do instante em que os trabalhos começam aqui, Jesus começou a nos chamar e nos dizer assim: sai para fora. Sai para fora do sepulcro da angústia, da depressão, do sepulcro da mágoa. Sai para fora do sepulcro dos preconceitos, dos rancores, das nossas tantas prisões emocionais. Porque nós somos esses e essas criaturas todas que elaboramos muitas situações, elaboramos e criamos muitas algemas emocionais. Nos prendemos, nos adoecemos emocionalmente. Venha para fora é um convite espiritual para abraçar a luz de Jesus, para ouvirmos Jesus nos chamar para a vida. Vida, desafios e soluções. Assim é preciso que façamos as nossas partes, cada um de nós. Levantarmos e sairmos em busca da luz, permitindo que essa luz penetre na nossa intimidade e ilumine os mais profundos recantos da nossa alma. Essa é a proposta da reflexão da noite de hoje. A doutrina espírita, ela vem nos convidar, ela vem nos solicitar e ela vem nos preparar para o momento atual, revermos as nossas atitudes, que é uma outra obra e uma outra grande trabalho. Rever atitudes, as nossas atitudes, praticando com isso, nessa revisão, o auto-perdão, o autoconhecimento e a reforma íntima. Porque não nos enganemos, é disso que nós estamos precisando, é disso que nós estamos carentes.
buscando compreender o impacto das nossas ações e pensamentos. Rever, definir metas, ouvir atentamente os outros, rever que a vida é uma constante mudança, uma constante transformação. De fazer escolhas, mas de fazer escolhas conscientes que reflitam os nossos verdadeiros valores, aqueles que nós bem sabemos estão no Evangelho de Jesus. Guerra de todos os tipos, continuamos a ver, muitas. Milhares de crianças órfãos mantidos em cativeiro, sem a menor piedade, muito e muito hoje. Violentamente, muitos e muitos são assassinados. Guerras sem precedentes de violências de todos os tipos. Estamos, na verdade, vivendo um ápice de um ciclo evolutivo. Sim, e neste momento de vida, desafios e soluções, iluminados pela doutrina espírita, precisamos voltar, mais do que nunca, a nossa atenção, o nosso coração para o nosso modelo e guia. Sim, vamos trazer para a nossa noite de hoje um texto espetacular, que já tem mais de 2000 anos. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético, que eu estou vendo ali, a Iris vai nos falar. Virtudes do sermão da montanha. Espetacular. Dito para nós por Jesus há mais de 2000 anos e é atualíssimo. Aproximaram-se deles os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas e qual é o sinal da tua vinda e da consumação desta era? Esse é o texto. Em resposta, Jesus disse: Vede que ninguém vos engane. Tipo, olha, não se engane. Não se engane. Pois muito, disse ele, e continua a dizer, virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui o primeiro ponto. Questão tão conhecida nossa já. 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo de conduta? Está escrito, bem escrito, claríssimo. Jesus. Mas hoje nós vamos ver que Jesus não é um modelo de conduta para muitos e muitos e muitos e muitos. Infelizmente, Jesus também não é um modelo de conduta para todos nós espíritas. Até mesmo os espíritas, os cristãos, que é a mesma coisa, elegeram outros modelos. Escolheram outro ser humano, outros e muitos para seguirem. Escolheram outros exemplos para mirar. E hoje, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais, com mais velocidade, geralmente é o mais aplaudido. A violência ocupa um lugar de destaque. O nível de violência que nós estamos vendo, assistindo, presenciando, participando, é impressionante. Os requintes de crueldade. Nós estamos referenciando, infelizmente, a violência. Nós estamos, infelizmente, referenciando a esperteza, a injustiça e chamando tudo isso de sucesso. O nosso modelo e guia é outro, muito outro, infelizmente. Nós, em termos de humanidade. Então, nós, por escolha, abandonamos um guia
cujos dizeres foram: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aquela voz soando lindamente nos nossos ouvidos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde nós colocamos tudo isso? Portanto, o mundo está, sim, cheio de falsos cristos. E falso Cristo não é uma figura mitológica, falso Cristo não é uma figura de filme de terror ou coisa do gênero. Falso Cristo é todo ser humano que se propõe a guiar massas e começa a ensinar essas massas, seus seguidores, porque agora é seguidores, a fazer exatamente o contrário daquilo que Jesus nos ensinou. E aqui está o perigo. O hiper perigo. Cuidado com a idolatria das pessoas. Atualizando, porque Jesus na época não tinha essa palavra para colocar, mas se o evangelho fosse escrito hoje, o sinal é: aparecerá os influenciadores digitais. E a lei de adoração é uma lei. Mas é lei de adoração a Deus, não às pessoas. Eles não são os falsos cristos, mas eles são os propagadores dessas ideologias loucas, atrás de likes e mais likes, atrás de filmes curtidas, atrás de seguidores. Eles pregam e falam e curtem as ideologias mais enlouquecidas do mundo e publicam, e fazem vídeos ridículos para serem vistos, curtidos, se vestem, se apresentam de maneiras escandalosas, exatamente para chamarem a atenção e promoverem-se com tudo, principalmente com a loucura da nossa sociedade. Então esses falsos profetas do final dos tempos, como está lá na Gênesis, são aqueles que, servindo muitas vezes de médiuns para entidades perturbadoras, ecoam no nosso mundo, sim, até gritam no nosso mundo as ideologias mais perversas, perniciosas. Os falsos cristos, às vezes, estão encarnados e eles conseguem elegerem os seus verdadeiros gurus. De outras vezes, esses gurus estão desencarnados e eles, ouvindo as sugestões espirituais que são trazidas por eles, utilizam-se dos seus instrumentos de comunicação para propagar de maneira exaustiva. E é o que nós estamos assistindo, a loucura, a perturbação dentro da nossa sociedade. Filme de terror, eu diria. Entidades que são nossos irmãos, sim. Eles trazem ideias de violências, sim. De desequilíbrios. No campo da sexualidade, da intolerância religiosa, da intolerância racial, da intolerância social. De desconstrução dos valores do espírito. Tem ódio da civilização. Eles odeiam tudo aquilo que diz respeito ao nosso progresso, à nossa evolução espiritual. Algumas delas estão enclausuradas desde o período da Idade Média. Por isso o pensamento deles ainda é medieval. E quando eles voltam para o nosso planeta, eles ainda vêm com esses impulsos de conduta da Idade Média, que eles ainda possuem. Assim como nós, não nos iludamos. E às vezes falamos, parece que é um comportamento do século XIII, e é exatamente isso. Entidades que estavam há muito tempo aprisionadas ainda têm o psiquismo desse período. Por isso essas características que se apresentam desta natureza. Pois é, meus irmãos, muitos, disse Jesus, continuando o sermão profético, virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo.
Então aqui Jesus está nos dizendo que as maiores deturpações viriam em nome dele. Usando o nome de Jesus para fazer exatamente o contrário daquilo que ele nos ensinou. Essa é a marca da transição planetária. Sim. Vida, desafios e soluções. E no início do sermão ele começa assim: que ninguém vos engane, que ninguém nos engane. Conhece-se a árvore pelos frutos. Quer saber quem você está seguindo? Olha os frutos. Observe os frutos. Nós sabemos exatamente, e nós sabemos, como Jesus agiu. Sabemos claramente quais são os ensinos de Jesus. Mas se porventura não lembrarmos exatamente o que fazer, nós temos aqui um resumo sensacional do nosso querido Chico, pelo Espírito André Luiz, Agenda Cristã. Tem tudo o que fazer e o que não fazer, com base nos valores do Evangelho. Simples assim. No tempo de tanta coisa sendo dita, por que nós estamos ouvindo tão pouco? Essa é uma grande reflexão e uma grande questão. Tanta gente falando ao mesmo tempo, tanta gente cansada de ouvir. É likes, é opinião de todo mundo tentando se destacar, se sobressair. Mas o que acontece quando tudo vira ruído? Que é o que tem nos acontecido. A alma não consegue se expressar. Sim, não consegue se expressar. E aí nós conseguimos e começamos a sentir falta, não de mais conteúdo, porque isso tem de monte, demais até. Nós começamos a sentir falta de verdade, de presença. Falta de alguém que fale com atenção, que seja verdadeiro, que fale com intenção. Boas intenções. Que fale com silêncio por dentro, que fale com o outro e não para o outro, que fale com o coração. Nós não queremos mais tanto barulho. Nós queremos mesmo é a verdade. Nós queremos mesmo é alma e coração, como diz a música. Silêncio para escutar a voz interior. E aí, trazendo para o nosso mundo, caímos nos modismos, nas modernidades todas. Bebês rebornes, morangos do amor, chupetas para adulto. Nossa Senhora. E à primeira vista nada tem em comum. Mas quando nós observamos de perto, revela o mesmo sintoma. O vazio travestido de tendência. Substitutos emocionais. Trazem um traço em comum. A fuga do contato humano autêntico. Traços, muitos traços, da vulnerabilidade, das dores tantas. A infantilização disfarçada de estilo de vida. É um mercado materialista falando alto, lucrando com a carência, com a total carência, lucrando com o vazio, vendendo soluções plásticas para preencher buracos enormes existenciais. A questão não é o boneco, o doce, a chupeta, a questão é o que eles representam. E eles representam um ciclo que evita crescer, que evita sentir, evita encarar a realidade. Meus irmãos, estamos mesmo lidando, e essa é uma triste verdade, com a incapacidade de sustentar o silêncio, a pausa, o desconforto, o olhar para dentro, o olhar para si.
O problema não é o objeto em si, mas o que ele substitui quando o afeto vira plástico e o prazer vira vitrines. Sim, é exatamente isso, e a conexão vira consumo. Nós nos afastamos realmente daquilo que nos sustenta a alma, que é a nossa verdadeira essência. Então Jesus continua a nos dizer, a nos convocar, a nos convidar, porque com Ele é sempre convite. Então precisamos sim refletir muito, muito, que a nossa sociedade está, sim, doente. Muito doente até. Sim, nós estamos, de verdade, carentes, perdidos, invertendo valores e ainda chamando isso de evolução emocional. Sim, 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 precisamos urgentemente olhar e ver, sentir de verdade, porque é isso que Jesus está nos trazendo. Sentir de verdade que tem gente, muita gente, carente de afeto, sedentos de atenção, de serem ouvidos. Então o problema real é o vazio que nós tentamos preencher, que o problema é a dor emocional que ninguém quer tratar, ninguém quer ouvir e ninguém quer saber sequer. É a falta de vínculo, é a falta de sentido, é a falta de amor de verdade. É isso. É a falta de amor de verdade. E aí, quando nós falamos do nosso dia a dia, nós não podemos deixar de refletir sobre aquilo que está na Gênesis, no capítulo 13, sim, 13, atmosfera fluídica, chamado lá espetacularmente por Kardec de criações fluídicas. Ah, mas o que isso tem a ver com nós, Roberto? Sim, a atmosfera dos seres. Está nos dizendo assim, de que da mesma forma que o nosso planeta tem uma atmosfera que o envolve, cada um de nós possui uma atmosfera fluídica. E por meio dessa atmosfera fluídica, nós atrairmos seres e circunstâncias. Então esse é o ponto. E essa é a pergunta. O que mesmo nós estamos atraindo? Quando alguém diz assim, por que tal coisa só acontece comigo? E a gente adora dizer isso. Ah, de novo eu? Me erra? O certo da pergunta seria, o que em mim atrai esse tipo de experiência que eu não desejo mais? Quais os meus pensamentos, quais os meus comportamentos atraem para mim esse tipo de experiência que eu não quero mais? E que não preciso mais, diga-se de passagem. Assim como diz o mentor Emmanuel, o homem é herdeiro de si mesmo. É o centro de tudo que lhe acontece. Será que nós lembramos disso? Nós somos centro de tudo que nos acontece. E mais, nós somos feitos de escolhas. E tudo são as nossas escolhas. A pergunta agora é, mas Roberto, José, eu tenho que mudar a minha atmosfera fluídica? Porque ela atrai tudo na minha volta? Eu tenho que mudar? Que pergunta. Isso eu já não sei. Porque a nossa atmosfera fluídica é o resultado do nosso mundo íntimo. É nós. É daquilo que nós cultivamos por dentro. Então tem que ser uma análise, como diz Joana de Ângeles, mentora querida, individual, particular. Mas se os amigos insistirem, eu posso ajudar a fazer essa reflexão. Já que insistem e o tempo é pouco, eu vou ajudar. A prática é mais ou menos assim. Suponhamos que nós estamos fazendo agora uma oração. Pedindo aqui
a presença dos amigos espirituais evoluídos, nossos mentores, nossos guias, nosso anjo da guarda, que nos atendem e de imediato chegam aqui e colocam na nossa frente, aqui, um data show, que nós vamos batizar agora de data show divino. Não sei se existe, mas está criado, tá vendo? Está criado. Data show divino. A questão é, nós podemos projetar aqui agora, para todo mundo assistir, quais são os nossos desejos mais íntimos? Podemos projetar aqui, para todo mundo assistir, o que nós fizemos quando ninguém está vendo sobre a ótica moral? Podemos projetar aqui, para todo mundo assistir agora, o que nós falamos dos nossos amigos, dos inimigos? Podemos projetar para todo mundo assistir as nossas intenções? Porque, se não pudermos, é bom mudarmos. Porque os espíritos estão vendo. E tudo. Os seus mínimos detalhes. Não é verdade? É assim. Para encerrarmos, antes de vir, eu me deparei com uma mensagem para todos nós. Amanhã pode não dar tempo. Sim. E o tempo é bem complicadinho para nós. Ele vem e já foi. Leva embora quem nós mais amava na vida. E pode ser que depois sobrem corações, ou não. De quantas pessoas nós sentimos saudades hoje? De quantas pessoas nós falamos assim, nossa, sabe o fulano? Faz tanto tempo que eu não vejo. E às vezes até ele não morreu, não desencarnou, não. Às vezes ele está lá naquela cidade distante da nossa. Às vezes ele está lá naquela rua distante da nossa. E às vezes ele está dentro da nossa casa. Mas a distância dos corações é tão grande, tão grande, tão grande. Nós vamos cruzar o oceano às vezes, mas não conseguimos cruzar a mesa para olhar nos olhos daqueles que nós amamos. Pois então. As pessoas que nós amamos, e nós precisamos lembrar, elas precisam também serem amadas. Terem alegria. Se sentirem especiais. Ditas por nós, sim, muito, muito especiais. Gratidão. Boa noite. Passe. Nesse momento, então, continuando como estamos, ligados à equipe espiritual da nossa casa, vamos nos sentir calmos, em paz, em serenidade, em prece. Vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus e os mentores espirituais todos. Vamos sentir as energias equilibradoras que tocam o nosso corpo físico, espiritual, mental e emocional. Levando embora todas as nossas dores, nossos conflitos, nossas mazelas, nossas angústias, medos, inveja, raiva. Levando embora tudo isso que nos desarmoniza e nos aflige.
Vamos sentir nesse momento a leveza, a paz, a harmonia, o equilíbrio. Essas energias vindas do alto, revitalizadoras, curadoras, curando, tratando, suprindo o nosso corpo físico e espiritual de todas as necessidades, pois o Pai tão bem sabe cada uma das nossas necessidades, derramando sobre o nosso planeta também a paz, a esperança, a harmonia com o universo, na certeza de que estas energias chegam também a cada cantinho do nosso lar, beneficiando a todos os ambientes e a todos os seres vivos que lá habitam, abençoando, energizando a nossa água. Agradecemos aos mentores espirituais, a toda a equipe dos nossos mentores amados que aqui estão, ao nosso amado Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, por tudo de bom que nós estamos recebendo nesse momento, com as energias de amor, saúde, paz e luz. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.